Sejam bem-vindos, exploradores! Hoje, embarcaremos em uma jornada investigativa para desvendar um mistério que ecoa pelas ruas e becos sombrios, o fantasma da Dama de Branco. Esta lenda urbana que intriga a mente de pessoas curiosas e provoca arrepios nas espinhas dos corajosos. Prepare-se para mergulhar no fundo dessa narrativa sobrenatural enquanto desvendamos os segredos por trás da figura misteriosa que assombra nossas histórias urbanas. Antes de nos aprofundarmos nas sombras da lenda da Dama de Branco, é imperativo traçar suas origens, um emaranhado de narrativas que cruzam fronteiras e períodos históricos. A figura da Dama de Branco, embora com nuances distintas, encontra eco em diversas culturas ao redor do mundo. Uma das versões mais antigas remonta à Europa medieval, onde contos de damas vestidas de branco assombravam castelos e vilarejos. Nessas narrativas, as damas muitas vezes eram associadas a tragédias, amores perdidos ou mortes prematuras. Ao cruzar o Atlântico, a lenda evoluiu e se adaptou aos contextos culturais das Américas. Em algumas tradições indígenas, surgiram histórias de espíritos femininos ligados a rios e florestas, vestidos em túnicas alvas que brilhavam à luz da lua. A ressonância dessas histórias revela a capacidade da lenda da Dama de Branco de se enraizar profundamente em diferentes tradições. Contudo, a Dama de Branco não se limita a um continente ou período específico. No Extremo Oriente, encontramos mitos semelhantes, com figuras vestidas de branco associadas a fenômenos sobrenaturais. Essa persistência transcultural destaca a universalidade do arquétipo da Dama de Branco, uma figura que se tornou um espectro recorrente na mitologia global. Essa lenda, ao longo dos séculos, expandiu-se e incorporou elementos das culturas locais, ajustando-se às complexidades de cada sociedade. O fascínio humano pelo desconhecido, pelo luto e pelo sobrenatural convergiu para criar uma narrativa que ecoa através do tempo. Ao compreender as origens multifacetadas da Dama de Branco, lançamos luz sobre uma trama intrincada que nos leva a questionar o papel dessas histórias na formação de nossa compreensão coletiva do mistério e da escuridão. Adentrando o território sombrio dos encontros arrepiantes com a Dama de Branco, nos deparamos com uma miríade de relatos perturbadores que atravessam as fronteiras do tempo e do espaço. Testemunhas oculares, ao longo dos anos, têm compartilhado histórias que arrepiam a espinha e instilam um medo profundo. Em diferentes partes do mundo, os relatos convergem em descrições da Dama de Branco como uma figura etérea e pálida, muitas vezes associada a lugares carregados de tragédias ou a cenários noturnos. Narrativas detalhadas emergem de encontros nas estradas desertas, onde a visão fugaz da Dama de Branco se manifesta de maneira fugidia, desaparecendo tão rapidamente quanto apareceu. Em locais históricos, castelos e cemitérios, sua presença é sentida como uma aura sobrenatural que deixa uma impressão duradoura naqueles que a testemunham. Essas experiências vão além do simples avistamento. Muitos relatos incluem interações inexplicáveis, como sussurros no vento, melodias tristes ecoando no ar ou até mesmo gestos de despedida. As testemunhas descrevem uma atmosfera carregada de tensão e emoções intensas, como se a Dama de Branco trouxesse consigo um peso do passado. Locais notórios por esses encontros sinistros tornaram-se destinos evitados por aqueles que temem a aparição dessa figura fantasmagórica. Estradas isoladas, antigas mansões abandonadas e cemitérios antigos são cenários onde a Dama de Branco escolhe manifestar sua presença, desafiando a lógica e desencadeando o sobrenatural. Essas histórias, compartilhadas ao redor do globo, alimentam um mistério em torno da Dama de Branco, consolidando-a como uma entidade que transcende culturas e períodos históricos. Ao explorarmos esses encontros arrepiantes, somos conduzidos a um reino onde o inexplicável se entrelaça com a realidade, desafiando nossa compreensão do sobrenatural e convidando-nos a mergulhar nos recantos mais sombrios da imaginação humana. Em uma ousada incursão nas sombras, a busca pela verdade por trás da Dama de Branco se desenrola com coragem e determinação. Investigadores intrépidos, especialistas em paranormalidade, por vezes, os próprios corajosos que ousaram cruzar o caminho dessa figura misteriosa serão protagonistas nessa empreitada para desvendar os mistérios ocultos. Equipados com ferramentas de investigação paranormal, esses destemidos exploradores se aventuram em locais infames associados à Dama de Branco. Depoimentos detalhados de quem se atreveu a buscar respostas se tornam peças cruciais nesse quebra-cabeça sobrenatural. Relatos de experiências pessoais,
Registros de fenômenos inexplicáveis e análises minuciosas de testemunhas oculares contribuem para a construção de um quadro mais completo do que está além da compreensão comum. Equipamentos sensíveis, como câmeras infravermelhas, gravadores de áudio e medidores de campo eletromagnético, são empregados para capturar vestígios do sobrenatural que escapam à percepção humana convencional. À medida que a investigação se desenrola, surgem evidências intrigantes que desafiam explicações racionais. Essa jornada de descoberta nos levará a locais lendários, onde lendas urbanas se entrelaçam com a realidade e onde o inexplicável se manifesta. O objetivo é não apenas documentar encontros e fenômenos, mas também compreender as origens e motivações por trás da Dama de Branco. Cada passo mais próximo da verdade é marcado por uma aura de tensão e suspense, enquanto os investigadores enfrentam o desconhecido de frente. À medida que as sombras se dissipam e a investigação avança, a busca por respostas se transforma em uma jornada fascinante que nos convida a questionar nossas próprias percepções do que é possível. Em um mundo onde o mistério e o sobrenatural se entrelaçam, a investigação nas sombras promete revelações que podem abalar as bases da compreensão humana e desvelar a verdade por trás da Dama de Branco. Para além da narrativa macabra que envolve a Dama de Branco, há camadas profundas de simbolismo e conexões com mitos ancestrais que amplificam a sua presença misteriosa. Essa figura enigmática transcende a simples lenda urbana, incorporando simbolismos que ressoam através do tempo e da cultura. O branco, cor que a define, frequentemente associada à pureza e inocência, contrasta de maneira marcante com a natureza sombria e muitas vezes sinistra de suas aparições. Esse contraste cria uma dualidade intrigante que adiciona complexidade à narrativa. A Dama de Branco muitas vezes é interpretada como uma figura sobrenatural que guarda segredos profundos ou carrega um fardo de trágicos acontecimentos. Os mitos que permeiam a lenda da Dama de Branco conectam-se a arquétipos universais presentes em diversas culturas. Elementos como a mulher vestida de branco como mensageira de eventos futuros ou como o espírito de alguém que busca redenção são recorrentes em várias tradições folclóricas. Essa interconexão mitológica ressalta a universalidade do medo do desconhecido e o anseio por entender o sobrenatural. Ao desvendarmos esses simbolismos e mitos, mergulhamos em um universo onde o real e o imaginário se entrelaçam. A persistência da lenda ao longo dos séculos sugere que a Dama de Branco não é apenas uma história assustadora, mas uma narrativa carregada de significados profundos que ecoam nas mentes e nas almas daqueles que a conhecem. Assim, a busca por entender a Dama de Branco não é apenas uma exploração pelos cantos escuros de lendas urbanas, mas uma jornada pela riqueza simbólica e mitológica que ela incorpora. Cada avanço nesse desvendar revela não apenas mais sobre a lenda em si, mas também sobre os medos e anseios humanos que ela personifica. Se este mergulho nas sombras despertou sua curiosidade, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever para mais conteúdo intrigante e acionar o sininho para não perder nossas próximas investigações. E agora, corajosos exploradores, não deixem de compartilhar nos comentários as suas próprias experiências e sugestões para os próximos mistérios a serem desvendados. Qual lenda ou mito você gostaria que fosse explorado no próximo vídeo? Não deixe também de conferir o vídeo indicado no canto da tela e até a próxima aventura nas profundezas das lendas urbanas.